Camila, acho que a resposta é óbvia, né? Mas não é tão óbvia assim para as nossas autoridades judiciais, que, como a gente já discutiu aqui, cometer um crime de fato é muito pior, é nada hoje, na verdade, não significa nada perto de você emitir uma opinião que incomode aqueles que estão no poder. E quem está no poder são os ministros do Supremo, não é o presidente da República, não é o executivo, não são os governadores, é o STF que está no poder. O poder hoje é o STF, é o judiciário, a cúpula do judiciário, no caso. Embora o alvo direto do comentário da Kátia Magalhães, novamente, no artigo dela, Caso Oruan, o espelho invertido dos casos do golpe, na coluna Judiciário em Foco, novamente, o alvo dela seja uma decisão do STJ, né, mas ela está comparando com as decisões do STF. Eu vou passar aqui para quem nos assiste mais ou menos os argumentos que a Kátia elencou no seu texto. Ela relata, primeiro, que o cantor Oruan, que era uma figura que eu não tinha o desprazer de conhecer, né? Travei conhecimento recentemente por notícias falando sobre essa questão, né? E não conhecia essa figura. Cantor Oruan foi solto por decisão do ministro Ilan Paciornik, do STJ. Após investigações, diz a Kátia, sobre uma tentativa de suposta de homicídio de sua autoria, homicídio, tá? Atribuído a ele individualmente, a pessoa Oruan, não é o grupo do 8 de janeiro, é uma pessoa que foi acusada de assassinar, né? De tentar assassinar, né? Ele foi denunciado pelo MP, a terceira vara criminal do Rio de Janeiro, e a juíza determinou a sua prisão preventiva. No julgamento de habeas corpus, o TJ do Rio de Janeiro manteve a prisão dele, né, porque havia provas indicando que ele seria perigoso para a ordem pública, ele ofereceria risco às pessoas, e até a própria aplicação da lei penal, ou seja, poderia fazer alguma forma de obstrução de justiça, fugir, enfim. Mas numa canetada monocrática e desidratada, na leitura da Kátia, o togado do STJ não admitiu nada disso, não reconheceu os argumentos da decisão do TJ do Rio e mandou Oruan de volta para casa. O cantor, enfatize-se, é réu numa ação penal proposta perante o juízo competente, que é a primeira instância, porque ele não tem foro privilegiado, é um cidadão comum sob esse ponto de vista, né? Não tem essa prerrogativa, da comarca onde aconteceram os fatos, Rio de Janeiro, pôde ingressar com habeas corpus, com recurso ao STJ contra uma decisão que o prejudicou, foi desfavorável a ele. Todos os réus do 8 de janeiro, aquelas pessoas que estavam lá naquela manifestação, que terminou com alguns, não todos, praticando vandalismo, depredando as instalações ali na Praça dos Três Poderes, em Brasília, todos os réus do 8 de janeiro, assim como o Bolsonaro e outros envolvidos na suposta trama golpista que ameaçou as instituições brasileiras, foram processados e condenados por togados do STF, mesmo não tendo foro privilegiado, fora, portanto, da jurisdição adequada para que eles fossem julgados pelo suposto crime de que eles estavam sendo acusados, num atentado crasso ao princípio do juiz natural, como a Kátia vem repetindo em alguns dos seus artigos. Os golpistas foram compulsoriamente atrelados às decisões do STF por terem sido submetidos de chofre à cúpula do judiciário. Nem mesmo eventuais habeas corpus vieram em socorro desses acusados de golpe, ao contrário do cantor Oruan, né? Embora a Constituição preveja o habeas corpus, todas as constituições liberais, minimamente, preveem habeas corpus como remédios para a preservação das liberdades. O habeas corpus foi limitado por uma súmula do STF, a súmula 606, que a Kátia defende ser uma súmula inconstitucional, né? No início da ação criminal contra o Oruan, o Ministério Público detalhou os seus crimes, o que ele exatamente foi acusado de fazer, que foi alvejar com pedras de até 4,5 kg 2 policiais durante a apreensão de um menor infrator que ele estava brigando dentro de casa, né? Atingiu uma viatura policial com outras pedradas e, em seguida, fugir rumo ao reduto do Comando Vermelho para poder dificultar a sua própria captura, o que mostra que ele tem ligações com o crime organizado, no mínimo, né?
Tudo isso foi especificado detalhadamente, esses fatos foram mostrados, ele tinha acesso a essa informação, do que ele estava sendo acusado, seus advogados, naturalmente, tinham acesso a essa informação, individualmente, qual era a conduta na qual ele estava sendo contemplado no Código Penal, na legislação brasileira, enquanto no 8 de janeiro, a PGR não individualizou as condutas imputadas e ainda privou os advogados de acesso aos autos, impedindo as pessoas de terem acesso pleno à legítima defesa, que é prevista na legislação brasileira, sob o argumento de que houve um crime multitudinário, um coletivo que está sendo punido, assim como, a gente comentou isso no programa passado, aquela acusação de racismo recreativo era uma ofensa ao coletivo dos negros de cabelo Black Power. O Bolsonaro foi condenado a pagar uma multa milionária por causa de danos morais, porque ele fez uma piada sobre o cabelo Black Power de um apoiador dele, que não se ofendeu por isso. Mas o coletivo foi ofendido. Então, aqui o coletivo ofendeu, o coletivo é culpado. Porque você estava lá e fazia coro com algumas das bandeiras que estavam sendo defendidas naquela manifestação, você é culpado. Você é culpado. Você é responsável por um atentado violento ao Estado de Direito, à democracia, enfim. Os casos do 8 de janeiro, então, seguiram uma lógica perversa, porque os participantes da manifestação foram recolhidos, presos em Baciada, sem qualquer despacho ou acusação formal, enfatiza a Kátia, estão presos meses, dias, até anos, sem que você tenha uma especificação do porquê, sem que se demonstre que eles oferecem risco à sociedade, sem que se demonstre que estão fugindo, tendo sido julgados numa esfera do judiciário brasileiro que não tem a competência para fazer esse julgamento. Então, quer dizer, existem claramente, talvez até dizer que há 2 pesos e 2 medidas seja até eufemismo, tamanho abismo da situação, né? A arbitrariedade num caso e as facilitações no outro caso. Então, é possível, conclui a Kátia o artigo, afirmar no Brasil atual, sem laivo de leviandade, que nossa cúpula togada abandonou sua atividade jurisdicional para favorecer uns e prejudicar outros, à margem da Constituição e das leis e ao sabor exclusivo de seus desejos. Camila.